Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird. Hoje, dia 12 de novembro, o Ibovespa encerrou o pregão de ontem em baixa de 0,20%, interrompendo a sequência de 6 pregões consecutivos de alta. O dólar comercial caiu 0,24%, cotado a 5,40. As taxas futuras de juros tiveram um dia de alta com a volta do foco em ruídos sobre a situação fiscal no Brasil após o discurso do presidente no dia anterior. Nessa quinta-feira, os mercados globais operam sem uma direção definida, com os futuros do S&P subindo 0,7% e bolsas europeias caindo 0,5% em um movimento de leve realização de lucros. No pregão de ontem, o S&P 500 ele fechou no patamar mais alto desde setembro, enquanto o Nasdaq saltou mais de 2%, com as principais ações de tecnologia crescendo com novas medidas de isolamento. No cenário político internacional, apesar de Donald Trump não reconhecer a vitória de Joe Biden, o democrata se prepara para assumir a presidência dos Estados Unidos. Ontem o Biden indicou Ron Klain como seu chefe de gabinete, um antigo conselheiro que teve papel importante na atuação do governo Obama durante a crise de Ebola. Ao mesmo tempo, continuam embates nos estados impulsionados por Trump e republicanos na tentativa de mudar o cenário eleitoral. A Geórgia, por exemplo, anunciou ontem que deve fazer recontagem à mão de todos os votos do Estado, um processo que tende a ser demorado. No entanto, o Estado tem até 20 de novembro para certificar os resultados. A gente destaca que é pouco provável que a recontagem mude o resultado da disputa no estado, já que Biden tem 12 mil votos de vantagem. No lado das tensões entre Beijing e Washington, a China aprovou resolução que desqualifica parlamentares de Hong Kong que não forem leais. A decisão levou à retirada de 4 parlamentares e então a renúncia dos outros 15 parlamentares de oposição ainda no Conselho Legislativo do Centro Financeiro. Os eventos são interpretados como uma alerta para Biden que China deve resistir pressão externa e seguir com a política de consolidação do território, apesar de oposição dos Estados Unidos. Ainda no cenário internacional, cresceram as preocupações com o fortalecimento da segunda onda do coronavírus nos Estados Unidos, com restrições em Nova York e São Francisco. No Japão, o Bank of Japan destacou a manutenção da política monetária expansionista no país e interesse na estratégia atual do Fed, enquanto na zona do euro a produção industrial caiu 0,4% em setembro, frustrando expectativas. Na política, o governo ele tenta se organizar para a retomada das atividades na semana que vem. O líder Ricardo Barros, depois de encontro com o presidente Jair Bolsonaro, ele publicou extensa pauta econômica para ser discutida na Câmara a partir de terça-feira. A agenda inclui autonomia do Banco Central, marco da cabotagem, Casa Verde e Amarela, recuperação fiscal dos estados e liberação do estoque de fundos públicos, mas o calendário está apertado e a pauta continua obstruída por divergências entre deputados. O Senado vai tentar discutir a lei de falências e o marco do gás. Enquanto isso, o governo segue sem definir o formato de seu programa de transferência de renda, mas ele reforça a ideia de microcrédito como substituto do auxílio emergencial a partir do ano que vem. Destaque ainda para a decisão da Anvisa que autorizou a retomada dos testes da vacina Coronavac, que será produzida pelo governo de São Paulo. Na seara econômica, o comércio varejista brasileiro acelerou 7,3% na comparação anual e 0,6% na comparação mensal em setembro.
enquanto o comércio varejista ampliado, que também leva em consideração as vendas de veículos e materiais para a construção civil, acelerou 7,4% na comparação anual e 1,2% na comparação mensal. Apesar de ficarem levemente abaixo das expectativas, o resultado ele compensou a leitura positiva da indústria na semana passada e o balanço dos setores continua reforçando a atividade econômica mais forte no terceiro trimestre desse ano. Já nos noticiários, jornais, eles detalham a ideia de usar microcrédito em 2021 para estimular a atividade entre os informais. Na agenda de indicadores do dia, o destaque vai ser a divulgação da pesquisa mensal de serviços de setembro. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Bom dia.